Como funciona a primeira consulta de um paciente que quer fazer a cirurgia bariátrica? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: muitos pacientes que têm dúvida se vão ou não fazer a cirurgia bariátrica têm uma insegurança de vir na consulta, porque acham que só devem vir na consulta quando tomarem a decisão pela cirurgia. E na verdade, a primeira consulta para esse paciente ela é a mais importante de todas, porque o paciente ele pode vir na consulta para tirar as dúvidas, para entender melhor sobre a cirurgia, tá? Para entender as melhores formas para ele perder peso antes de tomar a decisão pela cirurgia. Não tem uma obrigatoriedade da consulta apenas quando ele tomar essa decisão da cirurgia. Isso é uma coisa importante. A partir disso, são passos importantes na primeira cirurgia. Entender um pouco o histórico da obesidade desse paciente. Então a gente precisa saber a idade do paciente, saber as doenças, medicações, saber alergias, cirurgias que esse paciente já fez, são dados fundamentais. Falando da obesidade, a gente precisa entender há quanto tempo esse paciente vem sofrendo com isso. Então é uma coisa normal no dia a dia, pacientes que muitas vezes estão acima de 5, 10 anos sofrendo com obesidade. A gente tem muitas mulheres que relatam uma piora depois de uma gestação. Muitos pacientes que vêm sofrendo com obesidade desde a infância, em algum momento da vida isso veio a piorar. Então, esse cronograma e essa evolução da obesidade, isso é importante para nós, para tomarmos essa decisão em relação à cirurgia. Outra coisa importante é entender o padrão alimentar do paciente. Esse é um paciente que engordou beliscando, é um paciente comedor de doce, é um paciente que tem maior compulsão por quantidade. Outra coisa importante é se o paciente tem refluxo. Tá? O paciente tem refluxo, isso vai influenciar na escolha da técnica cirúrgica, o grau desse refluxo, como se comporta, se é uma coisa frequente ou não, porque a cirurgia de sleeve muitas vezes não é a melhor escolha para esse paciente. Outra coisa, dentro das comorbidades, esse paciente ele já tem diabetes, esse paciente ele tem alguma síndrome metabólica onde o bypass, a desabsorção, tá, vai ser melhor para esse paciente. Então na primeira consulta a gente entende o histórico do paciente, para poder tomar a decisão sobre a melhor orientação para perda de peso e a escolha da melhor técnica. Isso é o fundamental. A partir da decisão pela cirurgia, o paciente vai precisar fazer alguns exames. Por exemplo, uma endoscopia. Tá? Nós vamos fazer um corte nesse estômago, a gente precisa ver se tem alguma lesão que precisa ser tratada previamente. Um ultrassom, por quê? Avaliar o fígado, avaliar a vesícula, ver se esse paciente já tem pedra na vesícula e aí a gente faz a retirada da vesícula na mesma cirurgia. E os exames de rotina, os exames de sangue com toda a avaliação endócrino, metabólica, vitaminas, exames de pré-operatório normais como o raio-x de tórax, o eletro do coração e os encaminhamentos. Os convênios, tá, e a rotina da cirurgia bariátrica pede que esse paciente tenha a avaliação e a liberação para a cirurgia, normalmente de 3 profissionais, um psicólogo ou psiquiatra, um nutricionista ou nutrólogo, e um endocrinologista. Essa é a nossa rotina normalmente. Claro que em casos específicos de doenças pulmonares importantes, o paciente pode necessitar de uma avaliação do pneumologista, ou em casos de doenças cardiológicas importantes, uma avaliação do cardiologista. Mas em geral, são esses exames que o paciente vai ter na primeira consulta e as avaliações. E a partir disso, ele volta para uma segunda consulta para mostrar os exames e para tirar todas as dúvidas sobre a cirurgia. E é o período que eu falo para o paciente conversar com outras pessoas, se informar sobre a cirurgia, para quando ele voltar, ele poder tirar todas as dúvidas.